melhor, eu selecionei duas funções para que eu possa abordar com mais tranquilidade, com mais profundidade. Eu escolhi a função afim, ou função de primeiro grau, e a função quadrática, ou função do segundo grau. Escolhi essas duas porque elas estão presentes nas provas do Enem de matemática. Em todo ano cai bastante essas duas funções. São funções bem específicas, com bastante particularidades. Então, por isso, eu escolhi trazer essas duas para vocês. Então, a primeira delas, a função afim, ou função do primeiro grau. Eu vou falar sobre a lei geral, a expressão matemática que identifica essa função. Vou falar dos elementos que caracterizam o gráfico desta função. Vou falar sobre taxa de variação, enfim, várias observações, várias propriedades, vários elementos que identificam a função do primeiro grau. Qual é a lei, a expressão matemática que representa a função de primeiro grau? É a função f de x ou y igual a vezes x mais b. Onde a é uma constante, é um número real, né? Onde esse a, inclusive, tem que ser diferente de zero, para que a função seja de primeiro grau. A é um número real, diferente de zero, e B pode ser qualquer número real. Então, A e B são constantes. A interpretação do termo A da função de primeiro grau é o coeficiente angular. O coeficiente angular tem a ver com o ângulo, com a inclinação que o gráfico dessa função forma com o eixo do x. E por falar nisso, qual é o gráfico da função de primeiro grau? O gráfico é uma reta. Toda função de primeiro grau, o gráfico é uma reta. Dependendo do sinal do termo A, essa reta pode ser crescente, se o ângulo que esta reta forma com o eixo do x é menor que 90 graus, nós temos uma função crescente, uma reta crescente. Ou seja, à medida que o x aumenta, o y também aumenta. Vamos dar um exemplo na prática? Digamos que na horizontal eu tenho o tempo e na vertical eu tenho os juros, resultado aí de uma aplicação financeira, juros simples, com uma taxa fixa de 2% ao mês, por exemplo. E no eixo do Y, eu tenho o montante correspondente. Então, à medida que o tempo vai passando, esse montante, essa quantia em dinheiro, vai aumentando. Então, isso é uma função crescente. Se o coeficiente A, o termo A da reta, for negativo, isso significa que o ângulo que esta reta forma com o eixo do x é maior do que 90 graus e menor que 180 graus. Nós dizemos que esta reta, ela é decrescente, quando o ângulo é maior e menor que 180. Então, o coeficiente A, ele marca a inclinação da reta. Se o A for positivo, reta crescente. Se o A for negativo, reta decrescente, né? Vamos dar um exemplo de uma situação onde as variáveis x e y definem uma função de primeiro grau decrescente. Por exemplo, a depreciação ou desvalorização de um bem. Suponha que no eixo horizontal seja o tempo e no eixo vertical seja o preço de um determinado bem. Por exemplo, um carro, né?
Se você compra um carro zero, o preço do carro zero, vamos supor que é 50 mil reais. À medida que o tempo vai passando, o preço do carro vai diminuindo, porque o carro vai desvalorizando. Então, seria um exemplo de uma função decrescente, depreciação de um bem. O preço de um bem, de um carro, por exemplo, diminui à medida que o tempo vai passando, né? Já o coeficiente B, o termo B, ou termo independente da função do primeiro grau, ele representa o ponto onde a reta corta o eixo Y. O termo B, coeficiente linear da reta, graficamente, ele representa o ponto onde a reta corta o eixo Y. Então, nós podemos destacar dois interceptos, dois pontos de interseção, são de primeiro grau, com o eixo do X e com o eixo do Y. A interseção da reta com o eixo do Y, nós acabamos de dizer que é o coeficiente B, o coeficiente linear, o termo independente. Nessa figura aqui que eu estou mostrando, o termo B é positivo, porque ele corta o eixo do Y acima do eixo X. Então, esse B aqui é positivo. A interseção da reta da função de primeiro grau com o eixo do X é a raiz. O que significa a raiz de uma função? A raiz é o ponto onde esta função intercepta o eixo X, ou seja, é onde o Y vale zero. Vamos descobrir a raiz de uma função de primeiro grau. Então, basta igualar A vezes X mais B, igualamos a zero. Isola A vezes X igual a menos B, implica que o X, a raiz, é menos B sobre A. Observe, para descobrir a raiz de uma função de primeiro grau, basta substituir o Y por zero e isolar o X. Então, graficamente falando, a raiz da função de primeiro grau, da reta, é o ponto onde a reta corta o eixo X. E além disso, né, além de observar os pontos de interseção, que são dois pontos muito importantes da reta, além de identificar o coeficiente angular, que tem a ver com a inclinação da reta, também vale chamar a atenção, uma outra dica muito importante, é falar da taxa de variação, o coeficiente angular de uma reta. Como calcular o coeficiente angular de uma reta a partir de dois pontos? Porque nós sabemos que dois pontos é... Boa noite, Carolina, seja bem-vinda. Deixa eu cumprimentar os demais, que eu não tinha cumprimentado ainda. Boa noite a todos que já estavam aqui comigo e os que chegaram depois, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui estudando a função de primeiro grau. Agora eu vou falar sobre o coeficiente angular. Como calcular o coeficiente angular de uma reta a partir de dois pontos? Porque nós sabemos que dois pontos definem uma reta. Bastam dois pontos que eu já consigo definir uma reta. Então, a partir de dois pontos, para calcularmos o coeficiente angular, o A, basta calcular a fórmula, usar a fórmula delta y, ou seja, variação do y, dividido pela variação do x. E o que é variação do y? É o y de um ponto 2, vamos chamar aqui, por exemplo, de ponto Q e ponto P. O ponto
P tem X e tem Y, da mesma forma o ponto Q tem X e tem Y. Então, o delta Y, a variação do Y, será o Y2, que pode ser representado aqui pelo Y de P, Y2, menos Y1, que pode ser aqui o YQ. Então, delta Y é a variação do Y. Delta X, variação do X, é a diferença entre o X de um ponto menos o X do outro. Agora, vamos observar o seguinte. Eu até vou preferir, pessoal, eu vou trocar a posição aqui desses dois pontos. Eu acho que ficará mais interessante para nós. Vou chamar este aqui de... Continuar chamando esse aqui de Q. Eu vou chamar aqui de P e aqui de Q. O Q eu vou chamar de X2 e Y2. O X de Q, X2. Y de Q, Y2. X de P, X1. Y1. Então, o delta Y, a variação de Y, é o Y2 menos o Y1, que é o Y de Q menos o Y de P. Sobre delta X, variação do X. Observem que eu tenho que manter a mesma ordem. Se eu comecei com o Y do ponto Q e depois o Y de P, no delta X eu tenho que seguir a mesma. O X2 será o X de Q menos X1 será o X de P, mantendo a mesma ordem. O 2 corresponde ao ponto Q e o 1 corresponde ao ponto P. Então, repetindo, como que calculo o coeficiente angular de uma reta? É a taxa de variação. Variação do Y sobre variação do X. Na prática, vocês vão se lembrar bastante aí da física, quando a gente tem um gráfico de distância versus tempo. Então, no eixo do X, o tempo, no eixo do Y, a distância. Quando eu calculo variação da distância dividido pela variação do tempo, na física, isso chama o quê? Responda aqui para mim no chat. Delta D, variação da distância, dividido pela variação do tempo, essa taxa de variação na física chama-se, muito bem, Carolina, velocidade média. E uma outra aplicação também da física, se eu tenho velocidade no Y, tempo no X, a taxa de variação, variação da velocidade dividido pela variação do tempo, qual é o nome dessa medida, né, na física? Variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Isso chama o quê? Na física. Delta V sobre delta T. Variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Isso chama-se aceleração. Muito bem, Stephanie. Muito bem, Larissa. Isso mesmo. Então, vejam que a matemática e a física têm muito em comum. E é muito comum, né, na prova de matemática, muitas vezes questões interdisciplinares. A matemática com a física, a matemática com a química e assim por diante. Em seguida, vamos falar sobre a função quadrática, ou função do segundo grau, cujo gráfico, o gráfico dessa função, é chamado parábola. Então, a lei da função de segundo grau, função quadrática, é f de x, ou y,
igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, com a diferente de zero. Observe a função quadrática, função do segundo grau, é uma função polinomial com o termo de maior grau, expoente 2. Então, x ao quadrado, função polinomial do segundo grau. Esses coeficientes A, B e C, nós vamos estudar a interpretação de cada um deles. Começando pelo termo A, função do segundo grau, cujo gráfico é parábola, o termo A representa a concavidade da parábola. Se o A for positivo, concavidade para cima, conforme mostrado aqui nesse quadro à direita. Se o A for positivo, parábola para cima. Se o A for negativo, concavidade para baixo. Na parábola, o termo A indica concavidade. Vamos falar sobre a interseção da parábola com os eixos. A interseção com o eixo do y é quando o x é zero. Se eu substituir o x por zero, eu terei f de zero. Então, trocando o x por zero, vai sobrar c. Conclusão. O termo c é o ponto onde a parábola corta o eixo y. Nessa figura mostrada aqui, no canto inferior à direita, o termo c, ele é um número negativo, porque ele corta o eixo do y na parte negativa, abaixo do eixo do x. Então, termo c, termo independente da parábola, marca o ponto de interseção com y. E a interseção com o eixo do x? São as raízes. Para encontrar as raízes de qualquer função, basta igualar y a zero. Nós teremos ax ao quadrado, mais b vezes x, mais c igual a zero. A equação do segundo grau. E como que resolve a equação de segundo grau? É usando a famosa fórmula de Bhaskara. Usamos o delta. Quem é delta? B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Para calcular as raízes, eu uso a fórmula x igual menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2A. A função de segundo grau, ela pode ter, no máximo, 2 raízes. Vai depender de quê? Do delta. Então, observem esse quadro. Se o delta for positivo, a parábola terá 2 raízes distintas. Então, ela corta o eixo do x 2 vezes. Se o A for positivo, parábola para baixo. E se o delta for positivo? 2 raízes. Se o delta for igual a zero, a parábola terá 2 raízes iguais, ou uma única raiz. São 2 iguais, ou uma única raiz. Então, a parábola, ela corta o eixo do x uma única vez. X' igual x 2 linhas. Ou a parábola é para cima, se o A for positivo, ou a parábola é para baixo, se o A for negativo. E se o delta for negativo? Não existem raízes reais. A parábola não possui raízes reais. Graficamente falando, a parábola não corta o eixo do x. Ou ela é toda virada para cima, ou toda virada para baixo, mas não toca o eixo do x. Isso quando o delta for menor que zero. Se o delta for igual a zero, corta uma vez só. Se o delta for positivo, corta 2 vezes. Então, o número de raízes da parábola depende do delta. Em seguida, nós temos o gráfico, né,
de uma parábola, onde nós podemos destacar os elementos mais importantes. Nessa figura, eu tenho duas raízes. Por quê? Porque essa parábola corta o eixo do x duas vezes. Eu marquei x1 e x2. Parábola corta o eixo do x duas vezes, significa que o delta tem sinal positivo, porque tem duas raízes diferentes. O ponto onde a parábola corta o eixo y é o termo C. O A concavidade dessa parábola é negativo. Então, vamos corrigir aqui, ó. Vou pegar a borracha, corrigir aqui, ó. Se esta parábola tem a concavidade virada para baixo, o A é negativo. Estão de acordo? Parábola para baixo, A negativo. Toda parábola tem um ponto chamado extremo. Esse extremo pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Vai depender da concavidade. Quando a concavidade é para baixo, a parábola tem ponto máximo. E quando a concavidade é para cima, a parábola tem ponto mínimo. Esses extremos são chamados vértice. O vértice. O vértice da parábola é o ponto extremo. Ele pode ser ponto máximo quando o A é negativo. E pode ser ponto mínimo quando o A é positivo. Então, nessa figura, o A é negativo, parábola virada para baixo. Nós temos ponto de máximo, observe, ponto máximo, e esse ponto ocorre onde? No V de vértice. O V de vértice, ele é um ponto que possui duas coordenadas. Ele possui o X e possui o Y. Então, vale guardar esta fórmula. Qual que é a fórmula para calcular o X do vértice? Menos B sobre 2A. E o Y do vértice? Menos delta sobre 4A. O vértice é um ponto importante na parábola, por quê? Porque ele tem a ver com o extremo. Geralmente, os problemas contextualizados, né, envolvendo função quadrática, eles falam sobre pontos máximos, valores máximos ou mínimos. Então, sempre que o problema se refere a um valor máximo, lucro máximo, área máxima, tem a ver com uma função quadrática. E para obter esse ponto máximo, nós usamos as fórmulas do x do vértice ou y do vértice. Vai depender de cada caso se está pedindo x ou y, né? Uma outra observação importante sobre a parábola é que ela é uma figura simétrica. O eixo de simetria da parábola passa exatamente pelo x do vértice. Então, essa reta que eu representei aqui de verde, o eixo de simetria, é uma reta que divide a parábola em duas metades, em duas partes iguais. Então, é uma característica importante. Uma outra informação também, vale a pena acrescentar, é que quando a parábola tem duas raízes distintas, o x do vértice desta parábola é a média das raízes. Olha que interessante. Eu vou passar aqui para o próximo slide. Eu vou acrescentar essa informação. Quando a parábola possui duas raízes, então x' diferente de x duas linhas, o x do vértice é a média x' mais x duas linhas dividido por 2. Por exemplo, se neste gráfico uma raiz vale 1 e a outra raiz vale 5,
Qual que é o valor do x do vértice? Respondam para mim aí no chat. Se uma raiz é 1, a outra é 5, qual que é o x do vértice? Se o x do vértice é a média entre as raízes, a média vale 3. Muito bem, Ítalo. Porque 1 mais 5, 6. 6 dividido por 2, 3. Isso não é coincidência. Sempre que a parábola possui duas raízes distintas, o x do vértice é a média das raízes. Isso é uma dica bacana também. E para completar aqui o estudo da função quadrática, eu vou trazer a forma fatorada. Essa forma fatorada, você deve usá-la sempre que pedir a lei da função e der, normalmente, o gráfico, e nesse gráfico, normalmente, você tem as raízes, deixa eu desenhar aqui. Normalmente, eles te dão as raízes da parábola e um outro ponto. Deixa eu tentar desenhar aqui uma parábola. Suponhamos que eu tenha essa figura aqui. Que uma raiz seja o número -1, a outra raiz seja, por exemplo, o número 7, e que além dessas raízes, eu tenha, por exemplo, este ponto aqui, ó, valendo 3. Então, eu tenho 3 pontos. O ponto A, que é uma raiz, o ponto B, que é uma outra raiz, e o ponto C. Dados 3 pontos da parábola, sendo 2 deles as raízes, você deve usar a forma fatorada para descobrir a lei dessa função. Nesse caso, x1 vale -1, x2 vale 7, e aí, para eu descobrir o coeficiente A, eu devo substituir x1 por -1, x2 por 7, e aí depois eu uso o terceiro ponto, substituindo o x por 0, né, o ponto C, o x é 0, e o y vale 3. Então, para obter essa função, eu terei f de x, que é igual a, que multiplica x menos da fórmula com menos da raiz, menos com menos fica mais. X mais 1. Que multiplica x menos 7. Para eu descobrir o A, eu troco y por 3. E o x por 0. Então, fica 0 mais 1. Vezes 0 menos 7. 0 mais 1, 1. 0 menos 7, menos 7. Então, A é igual a menos 3 sobre 7. Pessoal, está de acordo com o gráfico o A negativo, sim ou não? O A negativo está correto? Está de acordo com o gráfico, sim ou não? A negativo? Sim. Muito bem, Ítalo. Por que está de acordo? Porque a concavidade é para baixo. Se a concavidade é para baixo, o A é negativo. Bom, para descobrir a lei da função completa, agora nós substituímos f de x, que é igual. No lugar de A, eu ponho menos 3 sobre 7. Vamos multiplicar o parêntese, x vezes x, x ao quadrado.
x vezes menos 7, menos 7x. 1 vezes x é x. E 1 vezes menos 7, menos 7. Nós vamos juntar os termos semelhantes. No caso, eu vou juntar menos 7x mais 1x é menos 6x, menos 7. Agora, eu vou multiplicar. Menos 3 sobre 7, x ao quadrado. Menos com menos fica mais. 3 vezes 6, 18 no x, sobre 7. E menos com menos fica mais. E fatorada, quando eu precisar da lei da função do segundo grau, a lei da parábola, e der duas raízes distintas e um terceiro ponto. Daí eu tenho o coeficiente A, vale menos 3 sobre 7. O termo B, 18 sobre 7, positivo. E o termo C, vale 3. Vejam que não é coincidência. O ponto onde a parábola corta o eixo do Y é exatamente o 3. O termo C é exatamente o ponto onde a parábola corta o eixo Y. Então, está tudo certo. Vale também guardar essa dica da forma fatorada. Por último, o vértice, chamando a atenção, né, que eu já comentei. O vértice é o ponto extremo da parábola. No caso aqui, se ela é virada para baixo, ele é o ponto máximo. O x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Nós temos a relação entre coeficientes e raízes. Soma e produto. Soma das raízes é menos b sobre a. E o produto das raízes, c sobre a. Essas duas relações, eu sugiro usá-las quando você precisa, muitas vezes, resolver uma equação de segundo grau sem precisar usar o delta. Aí você usa soma e produto. Vou dar um exemplo aqui. Quando que vocês podem usar essa soma e produto? Quer ver? Digamos que eu quero resolver a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Eu quero descobrir quem é x1 e quem é x2. x1 e x2 são as raízes. Para eu obter as raízes, lembrando que a função é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, a soma das raízes é menos b sobre a. E o produto x1 vezes x2 é c sobre a. Então, neste caso, eu quero descobrir dois números cuja soma menos b, o meu a vale 1, o meu b vale menos 5 e o c vale 6. Menos b, 5, sobre a, 1. Então, a soma tem que dar 5. E o produto tem que dar c sobre a. 6 sobre 1, 6. De cabeça, me falem dois números cujo produto dá 6 e cuja soma dá 5. Stephanie já respondeu. 2 e 3. Muito bem. Então, pessoal, essa dica da relação entre coeficientes e raízes, uma das aplicações é essa que eu mostrei. Resolver uma equação de segundo grau sem usar o delta. Às vezes, vale a pena. Cada caso é um caso. Naquele caso, por exemplo, quando o A vale 1, eu quero dois números cujo produto dá 6, cuja soma dá 5, 2 e 3. Então, rapidamente. Quando a gente pratica isso, fica automático. A gente consegue agilizar, ganhar tempo. Então, fica